A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, queridos? Mais um dia na presença do Senhor. Bom nós estarmos aqui reunidos, através da sua palavra, pedindo ao Senhor que possa sempre estar nos agraciando com a sua presença, que Ele possa falar com você nesse dia que é um dia de louvor e adoração ao nome do Senhor. Um dia especial, especialíssimo, eu digo assim. Porque, para uma breve reflexão deste domingo, um domingo de Páscoa, domingo de ceia, nós não esqueça de preparar o seu cálice, o seu pão, o seu cálice, e para estarmos ceando logo mais juntos, queridos, eu quero que a palavra você já pode deixar aberta aí em Mateus 28, de 1 a 10 nós vamos falar apenas, tá bom? Embora a ressurreição de Cristo, ela está registrada nos 4 evangelhos, amém? Mas eu vou pegar aqui o livro de Mateus e nós vamos falar algumas coisas desse amor maravilhoso do Senhor, Então, a primeira Páscoa, eu gostaria só de lembrar, a primeira Páscoa instituída foi lá no Egito, quando o povo de Deus estava para sair do Egito, que foi a última punição de Deus para aquele povo egípcio, foi a 10ª praga, como é chamada, para os primogênitos, que o anjo da morte iria passear naquela noite ali, e Deus deu instrução para aqueles que eram do seu povo, os judeus, deu instrução para que eles, para Moisés, para que ensinasse o povo, que matasse um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, e que esse sangue fosse aspergido, fosse passado nos umbrais das portas, que toda casa que tivesse aquele sinal, a morte passaria ao largo. Ou seja, a gente já aprende aí que sem sangue não há prevenção contra a morte. Ou seja, sem sangue não há remissão de pecados, Então, tinha necessidade de se matar o cordeiro e ali aspergir o sangue, e Deus então traria livramento de morte, Ali em Êxodo 12, depois os irmãos podem ler. E agora nós estamos na comemoração da Páscoa, mas é diferente nos dias de hoje. Por quê? Porque quando nós olhamos, desde a sexta-feira, do dia fatídico da morte de Cristo, que maravilha, embora seja doloroso a gente pensar na morte de Cristo, seja doloroso a gente saber de tudo que ele passou, inclusive é chamado de Via Dolorosa, da saída dele lá da guarda até chegar no Gólgota, um caminho da Via Dolorosa, como é decantada, é cantada até, inclusive. Então a gente olha tudo isso ali já falamos sobre isso, na sexta-feira, a sua morte. Então, do meio-dia até às 3 da tarde houve trevas, houve terremoto, mas quando Jesus expira, eu quero falar sobre a abertura, Quando Jesus expira, entrega, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, diz a palavra do Senhor que, aleluia, 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 orabaxere andarai decomanais, diz a palavra do Senhor que o véu se rasgou de cima a baixo, ou seja, o Senhor quebrou tudo aquilo que nos separava dele, através da morte de Cristo. Como é bom saber que o Senhor tirou aquilo que nos separava dele. E aí hoje eu, você e todos nós temos livre acesso
ao trono da glória do Senhor através da morte de Cristo. Lembramos que todos aqueles que seguiam a Jesus, principalmente os 12, tirando agora Judas, que já havia sido se suicidado, logo depois que entregam Jesus à morte. Então Judas já não faz mais parte aqui do colégio apostólico. E tem o sábado, entre a sexta e o sábado, que muitos falam que é o sábado de aleluia, enfim, mas eu chamo sábado do silêncio. Eu imagino aqueles homens como estavam aflitos, como tinham se esquecido de tudo que o Senhor tinha dito. E Jesus fala que ele seria abandonado, que quando as ovelhas perdessem os pastores, o pastor, ela iria se dispersar. O Senhor Jesus revelou que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro foi revelado, mas todos os outros apóstolos negaram Jesus de uma certa forma, fugiram, se esconderam. E eles estavam escondidos naquele cenáculo mesmo onde eles tinham preparado e comido a última ceia com o Senhor. Ali o Senhor tinha lavado os pés dele, eles tiveram comunhão com o Senhor. Ali o Senhor, e eles estão ali escondidos, com medo de serem pegos pelos então guardas e serem mortos. Eles estavam com medo, simplesmente isso, tinham medo. Então Jesus veio para morrer, para derramar o seu sangue. Como nós falamos da primeira Páscoa, o sangue foi derramado, e o sangue derramado livra da morte. Aquele que recebe o sangue de Cristo é livre da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O véu se rasgou de cima a baixo, por isso nós temos livre acesso. Somos vencedores e até mais que vencedores. Mas o domingo da Páscoa chama-se o domingo da ressurreição, o domingo de reviver, o domingo da vida, de uma nova vida, de uma nova oportunidade para mim e para você. E é interessante que eu estava vendo aqui nos evangelhos, não só aqui em Mateus, mas a incredulidade toma conta dos nossos corações. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E esses homens aqui também andaram com Jesus por 3 anos e pouco, mas tinham se esquecido de muitas coisas que Jesus havia dito a eles. Por quê? Quando nós estamos temerosos, com medo, o medo nos cega, o medo não permite que a gente possa avançar, o medo é uma tranca, é uma trava, é uma cadeia. Mas hoje é o dia de quebrar todas as amarras que a morte ofereceu ao homem, é dia de ser livre. Em todos esses evangelhos que nós vemos, a gente vê que Jesus foi, depois de ser morto, ele foi enrolado em lençóis, e foi levado ao túmulo do senador José de Arimateia, um túmulo que ninguém havia sido sepultado ainda, e ali ele é colocado, e por ordem dos comandantes da época, dos sacerdotes, o comandante de Roma manda colocar soldados à porta daquela tumba, onde uma pedra enorme tinha sido colocada, que um homem comum jamais conseguiria tirá-la de lá. Então precisava de homens
para rolar aquela pedra, para tirar aquela pedra, né? Então, eu creio que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor abre porta onde não tem porta. E que Ele tem o poder de fechar porta e de abrir porta. E a porta da tumba onde Jesus estava sepultado, ela era difícil. Mas a gente vai ver através da palavra que Ele abriu aquela porta. Mas será que Ele precisava abrir aquela porta para sair dali? Ou por que aquela porta foi aberta? Aquela porta foi aberta para que eu e você testemunhássemos que Ele não está preso, que Ele não está lá. Porque eu estou falando isso? Porque logo em seguida, Jesus, quando esses mesmos discípulos, os 11, estavam fora Judas, que já tinha morrido, como eu disse, estava lá no cenáculo reunidos, lá de portas trancafiadas, sem Jesus bater na porta, sem quebrar parede, sem nada, Ele aparece no meio dos 10, porque Tomé não estava nesse momento. E Ele saúda a todos ali com a paz do Senhor. E então Ele entra pelas paredes, Ele passa, Ele abre porta onde não tem porta, onde a gente não vê. Ele não precisava que essa pedra fosse rolada, mas eu e você precisamos que a pedra seja rolada. Nós precisamos ver para crer, né? Jesus mesmo fala, né? Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Mas o medo, o pavor era tão grande ali que eles não enxergavam as coisas que estavam acontecendo. E eu quero dizer que o Senhor está nos dando chance, através da ressurreição de Cristo, para mim e para você, para todos nós. Que você possa levar essa mensagem da cruz e do túmulo vazio, possa ser levada para frente. Você possa anunciar que Cristo não está morto, que o nosso Cristo vive, que Ele está vivo. Está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Queridos, é maravilhoso a gente olhar esta passagem, né? Que está registrada, como eu já disse, nos 4 evangelhos. É muito bom, né? Domingo de Páscoa, muitos ovos de chocolate, muita festa. É para ser comemorada a vida mesmo. É comemorar a vida. É comemorar a vitória sobre a morte. Essa é a questão da passagem, desses dias, né? Páscoa, que significa passagem, ou seja, como eu expliquei há pouco, a casa que tinha o sangue do cordeiro, o anjo passava largo, não, né? Então, pechar, passagem. Só que agora nós comemoramos uma Páscoa de vida, diferente de tudo aquilo que nós já vimos, porque Ele é o primogênito que venceu a morte ao 3º dia, como Ele disse. Ai, queridos, como é bom. Eu estou aqui falando, mas eu estou, assim, eu sempre me emociono muito com essa passagem da Páscoa, porque nascer todos nós nascemos. Vivemos um período que não sabemos o quanto cada um, mas o importante é que vivemos. E vamos morrer. Mas ressuscitar entre os mortos é só o primeiro. Esse é o primeiro e o único. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é todas as coisas. Por isso, nesse domingo, reflitamos sobre a vida de Cristo, a vinda de Cristo, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho por amor de todo aquele que nele crê,
não pereça, mas tenha vida eterna. Os discípulos ali estavam atônitos, porque ele já havia dito que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, mas toda morte é separação, e a separação dói, a separação é difícil. Mas o Senhor, através da ressurreição, ele vence a morte. E aqui está. E você deve pregar isto. Você deve anunciar isso. O túmulo está vazio. Por quê? Porque ele vive. Ele ressuscitou. É muito bonito, né? Ele vive, ele ressuscitou. O nosso Cristo não está pregado na cruz. Ele não está dentro de uma sepultura. Quando você olha para outros deuses, Maomé está numa tumba. Buda está em outra. Mas Jesus Cristo está escrito lá em Israel. Ali foi o lugar que ele foi sepultado. Mas não tem corpo lá. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele vive. Essa é a nossa esperança. Podemos até ter ficado tristes, pensativos, como aqueles apóstolos, aqueles discípulos, que tem as mulheres também que participavam, estavam tristes. A morte causa tristeza, luto, mas Jesus venceu a morte. E a vida, o renascimento, o reviver, é tempo de alegria, é tempo de exaltação, é tempo de cantar louvores, honra e glória para o nosso Deus. Aleluia. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, queridos. Olha só a palavra do Senhor o que diz. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Nos outros evangelhos tem Maria Salomé, tem outras mulheres que estavam juntos, mas aqui Mateus está relatando isso. Mateus 28, de 1 a 10, tá? E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Oh, glória a Deus! Como está lá no Salmo 91, aos seus anjos, Deus dá ordem ao nosso respeito. Eu creio que ele falou assim, olha, aquelas mulheres estão indo lá, remova a pedra para elas saberem que eu ressuscitei, que eu estou vivo, que eu venci a morte. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Aleluia! Como é maravilhoso, nós sabemos. Então, o anjo, ele sabia que os homens eram impotentes. Em outros evangelhos diz que elas ficaram pensando, quem vai nos remover a pedra? Como é que vai ser isso, né? Mas eu quero dizer para você que o Senhor está removendo pedras hoje, aleluia. E a pedra que significa obstáculo. Deus está tirando os obstáculos. É tempo de adoração, é tempo de glorificar ao nome, exaltar ao nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Né? O seu aspecto era como um relâmpago, ou seja, reluzente, brilhante, né? E as suas vestes alva como a neve, branquíssima, né? Então esse era o ser celestial, o anjo que estava ali, sentado naquela pedra. Eu fico imaginando quando aquelas mulheres viram tudo isso, a perplexidade. Você já pensou? Você poder enxergar um anjo aí agora, né? Todo resplendor, porque Deus mandou, né? Como está lá no Salmo 34, versículo 7, diz que aos seus anjos ele dá ordem ao nosso respeito. Então ele que deu ordem para aquele anjo ir lá e retirar. Em outra passagem diz que eram 2 anjos, né? Mas não importa isso, o que importa é nós estarmos vendo aqui, né? E os guardas, né? Porque tinham os guardas guardando aquela sepultura, o túmulo estava lacrado ali, né? Então diz, olha só, não adianta você querer obstruir a ação de Deus. Deus não tem obstrução, olha só.
E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se tivessem mortos, ou seja, já está derrotado. Mas o anjo dirigindo-se, olha que coisa linda isso aqui. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse: não temais, porque sei que buscai Jesus. Jesus sabia, porque ele é onisciente, ele sabia que foi crucificado. Então vocês estão buscando Jesus que foi crucificado, não é? Então ele não está aqui. Ressuscitou, oh glória a Deus! Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Então Jesus já tinha dito lá no Evangelho de Lucas, a gente encontra lá que Jesus tinha já predito, né, que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ele ressuscitou, queridos, ele ressuscitou, ele é vivo. Né? Então, ide, olha só, você agora sabe que Jesus ressuscitou. Nos outros evangelhos diz que teve algumas que entraram, viram os lenços lá, os lençóis jogados lá, né? E voltaram atônitas, né? Porque perplexas, né? E aqui, eu fico imaginando aqueles guardas lá, onde foi parar esse corpo? A pedra estava lacrada. Naquele momento que os anjos rolaram a pedra e não tinha corpo lá, não tinha mais nada, porque Jesus ressuscitou. Então ele diz assim, ó, ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo, ou seja, o Senhor está indo à frente. Você então, o que ele está dizendo? Vá se reunir com ele lá na Galiléia. Ele vai ter um encontro com você. Tenha um encontro com Deus. Tenha um encontro com Deus hoje através da oração, da meditação da palavra. Não é tempo de celebrar só com comidas ou bebidas ou ovos de Páscoa, mas de chocolate. Mas é tempo de celebrar ao Senhor a vida. É tempo de celebração da vida. E retirando-se elas apressadamente, não perca tempo, do sepulcro, tomadas de medo ainda, né? E grande alegria, meu Deus, né? Aquela, eu falo ansiedade, mas não é ansiedade de doença, aquela coisa, eu quero encontrar o meu Senhor, né? Eu não vejo a hora de vê-lo, vão correr para avisar os outros, né? É isso que elas estavam fazendo. Correram a anunciá-lo aos discípulos. Você corra, anuncie que Jesus Cristo vive para os seus familiares aí, que nós estamos em tempo de distanciamento, não é? Então, cuidem-se. Mas Jesus Cristo, eu quero dizer que ele vive. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas aproximou, olha só, quem veio ao encontro delas? Jesus. Jesus está indo ao seu encontro, querido. Ele vive, ele está vivo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, paz seja convosco. Né? E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Tempo de adoração, tempo de se curvar e falar, oh, meu Redentor vive. Né? Então Jesus lhe disse, não temais. Ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, queridos, eu não posso ver esse Deus, como o próprio Jesus diz, né? Felizes aqueles que não viram, mas creram. E eu e você somos fruto de oração dele, porque ele, lá em João 17:20, ele fala, olha, eu não oro só por esses que estão comigo, mas eu oro por aqueles que hão de crer no meu nome. Eu creio, eu sou fruto da oração de Jesus, você é fruto da oração de Jesus, e muitos serão alcançados pela ressurreição, pela vida. Glórias sejam dadas a Deus. O túmulo vazio testifica, mostra para nós coisas maravilhosas. Que é um lugar de amor. Por que de amor?
Elas amavam a Cristo, aquelas mulheres ali, os discípulos amavam a Cristo. No versículo 1 fala que eles, logo de madrugada, ainda cedo, bem cedo, saíram para ir embalsamar o corpo de Jesus. É um lugar de vida, como no versículo 6. Ele não está aqui, ele vive, ele ressuscitou, aleluia. É um lugar de esperança, porque não tem mais morte. A morte foi vencida. Lá em 1 Coríntios 15, diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Jesus teve vitória sobre a morte. E ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, o pecado, o castigo que haveria de vir sobre nós. Ele derrotou Satanás ali. Ele vive. Ele ressuscitou. Ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi vencida pela vida. Por isso que Cristo é vencedor e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz, né, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele morreu para me dar vida e vida com abundância. Ele morreu para nos dar vida e vida com abundância. É um lugar de alegria, de esperança. Ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, eu fico imaginando aqueles discípulos na hora que receberam a notícia, porque ele ressuscitou. Ou seja, então aquilo que ele falou, está vencida a morte. Então nós podemos continuar, nós vamos continuar. Continue firme, forte, na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, aleluia. Tenha fé. Tem esperança. A esperança não confunde. Porque a esperança é Cristo, o vencedor da morte, para nos dar vida e vida com abundância. O versículo 8 aqui: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, e grande alegria correram anunciá-lo aos discípulos. Que elas não tinham visto Jesus ainda. E elas saíram correndo. Só aqui em Mateus que fala que elas tiveram um encontro com Jesus. Oh, glória a Deus. Que fala abertamente, né? Que ali mesmo, dentro do jardim ali, onde estava Jesus sepultado, do cemitério ali, elas tiveram um encontro. E elas se rendem. No versículo 9 diz que elas se rendem em adoração. É tempo de nós nos rendermos em adoração, né? É consolo. O que ele fala para elas? Não temais. Eu venci a cruz, eu venci a morte. O céu o véu se rasgou de cima a baixo. Vocês têm a livre acesso ao Pai através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Domingo da ressurreição, domingo de vida. Vamos olhar para a cruz vazia, para o túmulo vazio, mas para uma vida cheia de esperança, cheia de fé, cheia de conquista através de Jesus Cristo. Aleluia! Que você se esvazie do homem natural, do velho homem, e se encha do Espírito Santo neste dia maravilhoso. Aleluia! Glórias e glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia! Rakarabasheri andarás de comanais. Esperança, esperança não confunde, queridos. Este é o nosso Cristo amado. Se renda hoje em adoração. Se renda para que o Senhor possa te levar, como o Salmo 1 diz, a pastos verdejantes e água tranquila. Se aproxime do Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Né? Então, quando elas tiveram aquele encontro, ele traz consolo, traz conforto, e a gente tem que se render em adoração. Lá no versículo 10, ele dá uma ordem a elas: ide avisai os outros.
Lá em Mateus, nesse mesmo Mateus 28 que nós estamos, quando depois no grande comissionamento, na grande comissão, Jesus repete praticamente as mesmas palavras para aqueles que verdadeiramente sabem que eles estão vivos. E ele diz assim, do 18 ao 20, Jesus aproximando-se, depois deles terem tido o encontro, né? Falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O morto não pode estar conosco, querido. Só quem é vivo, só quem venceu a morte. E por ele ter vencido a morte, nós também venceremos. Como lá naquele capítulo 15 de Coríntios, onde a gente sabe que a morte foi vencida pela vida, ali fala que nós teremos os nossos corpos glorificados, seremos ressurretos porque ele vive, porque ele ressuscitou, e diz que nós iremos morar com ele, né? Lá nas mansões. Graças a Deus que nos versículos 57 de 1 Coríntios 15, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Então, nós temos a vitória através de quem? Daquele que venceu a morte. Glória a Deus! Que seja um domingo de reflexão, que seja um domingo onde você possa estar junto com os teus familiares, que você possa estar sempre olhando para a cruz vazia, túmulo vazio, mas os nossos corações cheios do Espírito Santo de Deus, cheio de vida, cheio de esperança, consolados pela vida, sabedores que iremos morar com Cristo nas mansões celestiais, que eu creio que Ele já preparou. Domingo de Páscoa, o Pessah, passagem. A morte passou batida da sua vida. Por isso nós temos vida e vida com abundância. Recebe esta mensagem em nome de Jesus. Gostaria eu de estar na nossa igreja, que nós temos uma ceia especialíssima. Mas eu creio que, querendo Deus, no próximo ano nós teremos essa ceia. Faremos uma ceia especial, especialíssima. Mas enquanto estamos aqui, hoje é dia de ceia, primeiro domingo do mês também, domingo de Páscoa, é domingo de nós refletirmos, e eu quero trazer para nós, você aí depois pega o seu cálice. Pastor, eu não tive tempo de pegar um pão, aqui está o pão, ó. Estou mostrando, aqui está o pão, aqui está o cálice, e a gente sabe que quando nós pegamos o pão, o cálice, é para nós relembrarmos, né, a última ceia do Senhor, que hoje é a nossa Páscoa, a Páscoa do cristão. No primeiro dia Jesus ressuscitou, domingo é dia de vida, é dia de estarmos celebrando o Senhor, e hoje de uma forma especial celebrando a vida. Todos os dias nós temos que celebrar a vida, mas hoje de uma forma especial lembrando, né? Porque o Senhor fala, né? Quando ele pega o pão e o cálice, ele fala o quê? Olha, fazer isto em memória de mim. Então é um memorial, né? Nós temos dois sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor, né? E então nós estamos aqui fazendo aquilo que ele falou. Olha, todas as vezes que vocês comerdes do pão e beberdes do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E eu tenho dito, né, que o Senhor já está voltando, o Senhor já está voltando. Já fez o check-in, já embarcou, o avião já decolou, não sei a hora que ele chega. No aeroporto lá não está avisando o dia que ele chega. Porque o dia do Senhor é como um ladrão.
Ele não vai avisar. E quero dizer, não fique preocupado com isso. Porque para o Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, pode ser que o Senhor fale, amanhã eu estou aí, daqui um dia. E pode demorar 1000 anos. O que nós temos que nos preocupar, sim, é de estarmos sempre prontos para a volta do Senhor, até que Ele venha. Então você não tem que estar preocupado, como eu já disse há poucos dias, com os profetas do terror, os profetas que ficam falando deixando os cristãos preocupados, mas você não deve se preocupar, porque você não está bem com o Senhor, não está certinho. E Paulo, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, quando ele ministra a ceia, né, uma das coisas que ele fala, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe indignamente, ou seja, em pecado, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vós muitos doentes, fracos na fé. Pastor, mas eu estou em pecado, eu pequei, eu fiz... Então, mas esse, como lá na carta, na Epístola de João, capítulo 1, primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz que ele é fiel e justo se vós confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar pecados. Então, num breve momento eu vou orar aqui, você deve orar aí. Você não precisa se confessar para mim. Deus sabe do que você fez. Eu sei do que eu fiz. Portanto, agora é tempo de você se renovar com o Senhor, de falar com Deus. Eu vou orar aqui para todos nós, mas você deve orar individualmente e confessar os seus pecados. Não vai falar para Deus assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Nós pecamos no varejo. Todo dia eu peco, a todo momento eu peco. Então vai falando para ele que você teve desejo de morte, que você teve vontade de esganar alguém, que você xingou no trânsito, que você pensou em desistir. Então vai falando, coisa por coisa. Pecado declarado de coração é pecado perdoado. Nós precisamos ser perdoados em todas as nossas falhas, cada uma delas. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Está cheio de pecado? Então confessa. Deus não vai te punir, Ele vai te perdoar. Aquele sangue que nós falamos agora, que foi vertido lá na cruz do Calvário, é justamente para me lavar e me tornar mais alvo do que a neve. Ou seja, é tempo de sermos santos, como Ele é santo. É tempo de nós nos santificarmos. Porque a palavra diz, sem santificação nós não veremos a Deus. Santificação é um estado de continuidade de ser santo. São as práticas diárias. Não é porque eu não errei ontem que eu continuo santo. Eu tenho que continuar. A santificação é a santidade em ação. Dia de ceia, oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te bendizemos neste dia, domingo de Páscoa, domingo de vida, a morte foi vencida pela vida, e nós estamos aqui, Senhor, como o teu mandamento desse sacramento da ceia do Senhor diz, que isto que nós estamos fazendo é em memória de ti. E agora, neste momento, onde nós estamos aqui, Senhor, debruçados, através da tua palavra, através desta oração, que o Senhor venha perdoar a multidão de pecados que temos cometido, Senhor. Temos cometido pecado no pensar, no agir, nas omissões, de toda sorte nós temos pecado. Por isso nós te pedimos agora, Senhor, nos livre deste mal que é o pecado. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, deu graças. Senhor, nós te damos graças por esse pão.
que representa o teu corpo que foi partido por nós. Por isso, Senhor, que seja um alimento não só material, como nós vamos comer agora, mas seja um alimento espiritual, que nós sejamos renovados, revivados, reavivados, em nome de Jesus Cristo, Pai. Então, o pão partido, o corpo de Jesus partido. O véu se rasgou de cima para baixo, ou seja, é de Deus para comigo, de Deus para com você. De semelhante modo, ele tomou o cálice da nova aliança, e disse: esse é meu sangue, que é vertido por vós. Bebei deles todos, diz o Senhor. Senhor, nós te damos graças pelo teu sangue vertido, porque neste sangue há poder de vida, Pai, e vida com abundância. Nesse sangue há poder de lavar, remir, limpar e nos tornar mais alvos do que a neve. Senhor, que ao ingerirmos, Senhor, este suco, Senhor, representando o teu sangue, ele possa ser como um bálsamo de cura para as nossas almas, para o nosso corpo, para as feridas, Senhor. E que nós possamos ser restaurados com fôlego de vida, com esperança, sendo consolados e com força, fé, aguardando a tua volta, ou até que o Senhor nos chame, em nome de Jesus. Jesus, uma ocasião, disse que quem não participa do corpo e do sangue dele não é digno dele. Portanto, coma e beba. Em nome de Jesus. Isto sim é comida e bebida. Isto sim é cruz vazia, vou repetir, cruz vazia, túmulo vazio, mas cheios de Deus através do Espírito Santo. Tenha um excelente domingo de Páscoa. Que Jesus te abençoe e te guarde sempre. Que você seja revestido pelo sangue de Cristo. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos a teu respeito. Que Ele acampe os seus anjos ao teu redor, te guardando por detrás, pela frente, pelos lados, por cima, por todo lado. Como diz aquele louvor, né? Por todo lado sou abençoado. Em nome de Jesus. Sabe por que isso, querido? Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Cruz vazia, túmulo vazio, coração cheio de Deus. Um dia abençoado para você e para sua família. Saudades de você, igreja. E para você que vai ver esse vídeo que eu não te conheço, será um prazer imenso te conhecer. Nós estamos ali em Suzano, na rua Anis Fadu, 993, na Vila Maluf. Ou se você quiser me conhecer, pode me procurar nas redes sociais aí, no meu Facebook, que eu terei imenso prazer em conversar com você, terei imenso prazer de nós nos tornarmos amigos e irmãos que somos em Cristo. E você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, terei o imenso prazer de te orientar para conseguir enxergar a cruz vazia, o túmulo vazio, mas as portas do céu abertas para você. Sabe por quê? Porque o véu se rasgou de cima a baixo. Eu posso crer no amanhã. Esperança, consolo, fé, força, foco em Jesus Cristo. Amém? Seja abençoado, em nome de Jesus. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça e a misericórdia salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. A paz do Senhor, queridos. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma reflexão, uma breve reflexão. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas querendo Deus, amanhã estaremos juntos novamente. Assistam os vídeos, orem, até que a gente volte para a igreja
em nome de Jesus Cristo. Amém? E não só quando voltarmos para a igreja, devemos continuar sempre em oração, independente de estarmos lá. É muito bom, como o Salmo 133 diz, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Um beijo no teu coração, do pastor que te ama, em Cristo Jesus. Um forte abraço e até mais, querendo Deus.